Irmãos e irmãs, nesta sexta-feira nós continuamos seguindo o segundo livro dos Reis, no capítulo 25, que narra a trágica história do povo de Israel, conduzida ao cativeiro por Nabucodonosor, rei da Babilônia. São páginas muito duras que mostram todo o sofrimento do povo que perde não só a sua terra, a sua pátria, mas que também não pode mais celebrar livremente a sua fé. É uma página escura da história de Israel, mas que Israel sabe reler essa história e perceber que isso tudo que estava acontecendo com o povo era também uma oportunidade e uma necessidade de Israel purificar a sua própria fé. Portanto, somos convidados também hoje, lendo esta página do Antigo Testamento, a olhar e lembrar situações da nossa vida em que nós também nos encontramos privados daquilo que era necessário para nós, na nossa vida, para viver a nossa fé, mas que o Senhor, nos dando a perseverança na fé e a paciência nas tribulações, mostrava que Ele é o único Senhor. E o Evangelho para esta sexta-feira é Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Começa com uma frase muito simples: tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. É uma característica nesse início do ministério de Jesus, no Evangelho de Mateus, que multidões o seguiam. Mas Mateus aqui identifica, no meio dessa multidão, uma pessoa, e não era uma pessoa qualquer. Eis que um leproso se aproximou. E é interessante o contraste entre as multidões que seguiam Jesus e o leproso que agora se aproxima. Como nós bem sabemos, os leprosos deveriam manter distância, não poderiam se aproximar, principalmente de um rabi, de um mestre como Jesus era. Mas esse homem, movido talvez pela necessidade de buscar uma saída para a sua vida, que a lepra tornava muito difícil, ele rompe com aquela proibição e se aproxima de Jesus. E o texto diz: o leproso se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus. Colocar-se de joelhos é a posição de humildade e também de súplica, de reconhecer que se está diante de um poder superior. E ao ajoelhar-se diante de Jesus, o leproso disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Esta frase, em outro evangelista, Jesus retruca: se queres, como se ele estivesse colocando uma condição. No meu modo de entender, aqui o que o leproso está dizendo é que a vontade do Senhor é que deve prevalecer em toda situação. Então, mesmo numa situação de muita dor, de muito sofrimento, o leproso diz: Senhor, se é da tua vontade que eu seja purificado. Tu tens o poder de me purificar. É uma profissão de fé que esse homem faz em meio à dor e ao sofrimento que está vivendo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus não podia jamais tocar um leproso, isso o tornaria impuro. Mas Jesus também, da mesma forma que o leproso rompeu com a proibição, Jesus também, da sua parte,
estabelece esse contato tão importante. Imagine uma pessoa que não podia sequer se aproximar de ninguém, busca uma ajuda e Jesus o toca. E diz, ao mesmo tempo que o toca, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então, Jesus disse a ele, olhe, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Jesus pede que ele cumpra com aquilo que a lei de Moisés pedia. Em outro evangelho, então, vamos saber que esse homem não consegue reter a alegria de ter sido curado e começa a espalhar a fama de Jesus. Mas aqui nesse encontro entre o sofrimento dessa pessoa e a grandeza de ânimo de Jesus, que acolhe em meio à multidão a súplica daquele homem, vamos pedir que o Senhor também nos faça estarmos próximos daqueles e daquelas que mais precisam de uma palavra, de um toque, de um abraço, de um sorriso e que traga esperança. Imagine a alegria daquele homem de poder voltar à sua família, voltar à sua comunidade e ficar curado depois sabe-se lá quanto tempo que esse homem já sofria com essa enfermidade. E que mais do que uma enfermidade, era considerado também uma maldição, algo que caía sobre a pessoa devido aos seus pecados. Que o Senhor nos ajude a nós podermos crer mais como esse homem demonstrou essa fé. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.